Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apaixonados pela Cruz. Eu sou Alexandre Oliveira. A gente quer trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor para compartilhar com você, com seus amigos, que você possa estar refletindo nessa palavra nesses dias. Lucas capítulo 4, versículo número 16. Se você não tem Bíblia, quero convidá-lo a me ouvir. Vamos lá. Diz assim: E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado numa sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham seus olhos fixos nele. E então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabei de ler. E todos lhe davam testemunho de que se maravilharam das suas palavras de graça, que saíam dos seus lábios, e perguntaram: Não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-lhe este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. E tudo o que ouviram em Cafarnaum, fazei-o também aqui na tua terra. Querido e amado irmão, esse texto fala sobre Jesus chegando na sua cidade natal, que é a cidade de Nazaré. Jesus, quando ele chega em Nazaré, a palavra vai nos revelar que havia uma expectativa de que foi feito em outras cidades, em outros lugares, também fosse realizado. Então, de maneira que nós precisamos destacar que, apesar desse texto estar incluído no início do Evangelho de Lucas, muito provavelmente ele não foi escrito numa ordem cronológica. Provavelmente isso aconteceu mais ou menos no meio do mistério de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava cheio do poder, cheio do Espírito. Então, onde Jesus havia passado, milagres haviam acontecido. Onde Jesus havia passado, transformações ocorreram. Ou a experiência que Jesus tinha sobressaía ao que muitos religiosos tinham. Jesus tinha ali o poder, ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida. E ele, quando está ali a pregar, ele quando está ali a falar, ele chega, diz a palavra do Senhor, na sua cidade natal, e lhe é dado o pergaminho. Ali o pergaminho, fala livro, mas era pergaminho, lhe é dado o pergaminho, e quando ele lê o pergaminho ali de Isaías, a Bíblia diz que ele encontrou. Observe, encontrar é a consequência de achar. Então Jesus conhecia as Sagradas Escrituras. Outra coisa, e era costume dele ir ao templo. Então veja duas coisas. Jesus tanto conhecia, como ser humano, conhecia a palavra, como conhecia também o templo. E estava lá. Outra coisa a se destacar. Jesus, quando ele pega o livro, ele pega e abre na passagem que está lá em Isaías, e, se não me engano, 61, ele diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração, e pôr em liberdade os oprimidos. Então Jesus, ele tinha ciência de quem ele era, ele sabia a sua missão e por que ele havia nascido. E quando ele proclama estas palavras, para alguns elas soaram perturbadoras, porque eles olharam para Jesus e não conseguiam enxergar nele o Messias, o Filho de Deus, porque eles pensavam que o Messias vinha montado num cavalo branco e vinha para estabelecer um reino na terra. Só que o reino que Jesus veio estabelecer não é na terra, o trono de Jesus é nos céus. O que ele veio trazer foi um caminho para que o homem se aproxime de Deus. Havia um período de terrível corrupção quando Jesus veio à terra, antes de João Batista chegar ali, porque ele foi ele que veio aquele antes de Jesus, como havia a profecia da voz daquele que clamava, a voz do que clamaria no deserto. João Batista veio, João Batista pregou, João Batista levou a palavra, de maneira que muitos pensavam que João Batista fosse o Messias. Só que Jesus, quando ele chega, ele anuncia. Jesus, quando ele chega, ele demonstra que as suas ações demonstram que ele é o Messias. Mas o problema é, como acreditar em alguém que é filho do carpinteiro? Como acreditar em alguém do qual eles conheciam os irmãos? Agora Jesus, ele cita o provérbio, no versículo 23, sem dúvida citar-me este provérbio.
Ó médico, cura a ti mesmo. E prosseguiu: de fato eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. E aqui o Senhor está me ensinando duas coisas. Havia muitas viúvas naquela época. Havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias. Só que o Senhor direcionou ele para especificamente para uma que não era de Israel, que não era daquela província, para mostrar uma coisa: não importa a sua nacionalidade. Aquela mulher, quando Elias chegou lá na casa dela, a citação que Jesus faz é: aquela mulher abriu o seu coração e mesmo da sua pequenez, ela pegou ali um pouco de massa que tinha, fez ali um bolo de farinha e entregou ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, perante a presença estou, não faltará o azeite na botija, também não faltará a farinha na panela. Então, ali assim como Elias profetizou, assim se foi. Jesus está dizendo: tem muita gente que não é conhecido, mas que tem um coração aberto, e o pouco que ele tem usarei para transformar vidas. Outra coisa, Jesus disse: olha, havia muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas somente Naamã, o sírio, foi purificado. Naamã, ele tinha dinheiro, Naamã, ele tinha título, Naamã, ele tinha uma armadura, mas Jesus está dizendo: Naamã só foi purificado porque ele desceu. Ele está ensinando duas coisas. Primeira, abra o seu coração para Deus. Não importa quem é o interlocutor da palavra. O interessante é isso. As pessoas olhavam para Jesus e enxergavam o seu passado, não o projeto que Deus tinha para a vida dele. Talvez alguém que está me escutando aqui, as pessoas não valorizem teu ministério, não valorizem o que você tem feito e pensem que você não é ninguém. Mas eu preciso te dizer: abra o seu coração para Deus. Última coisa aqui, já encerrando. Outra coisa que nós precisamos destacar é: assim como Naamã, não tente fingir quem você não é. A armadura que você tem, a armadura que você usa para os outros até pode disfarçar. Só que no seu coração você sabe o quanto você está angustiado. O quanto talvez você está passando por um período que não sinta a presença de Deus. Ele está dizendo: desça. Ele está dizendo: desce, para que eu possa transformar. E então ali eles queriam expulsar Jesus da sinagoga. E então Jesus, naquele momento, eles queriam expulsar, jogar Jesus para fora. Ali no alto monte. Só que Jesus passa ali no meio deles. Quando eu vou lá mais na frente, lá no versículo 41, a Bíblia diz assim, que no 4:40 diz assim: e também muitos demônios gritando diziam: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que se calassem, pois Jesus sabia quem ele era. Da mesma forma que Jesus sabia quem ele era, entenda quem você é dentro do projeto de Deus. Você não é obra do acaso, você não é obra de um acidente, você é um projeto de Deus. Reflita nessa palavra, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe esse ano que está se iniciando, em nome de Jesus. E essa é a mensagem de hoje. Até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Perdoe a voz meio embaçada no começo. Estava um pouco gripado, mais ou menos, mas estou melhor, graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar.